Cornélio havia montado um grupo pequeno com sua família, amigos e familiares. O bom homem, que não sabia muito sobre o evangelho, prostrou-se aos pés de Pedro, que o corrigiu imediatamente e entrou em sua casa. Logo que Cornélio se encontra com Pedro, ele, como cidadão romano, como um gentio, acostumado a se prostrar diante de autoridades, ele logo se prostra diante de Pedro. E Pedro, então, diz que não era para ele fazer aquilo. Pedro, então, o repreendeu. As primeiras palavras do apóstolo mostraram claramente que tinha entendido a mensagem corretamente. Ele logo anunciou que era proibido ou era um tabu para um judeu entrar na casa de um gentio, mas que, por ordem de Deus, ou seja, a visão que Pedro teve no eirado da casa dos animais puros e imundos, agora estava servindo para Pedro. Ele declara isso. Era um tabu para um judeu entrar na casa de um gentio, mas que, por ordem de Deus, e aí Pedro entende, ele sabia que não deveria fazer essa distinção. Mas podemos ver, se você quiser ver isso mais claramente, você pode ver lá em Atos capítulo 10, versículos 26, 27 em diante. Pedro vai explicar. Depois de perguntar a Cornélio a razão de sua chamada, Pedro pôde compreender melhor como Deus vinha trabalhando naquela missão, preparando o terreno de mais um coração que se abriria para a semente do Evangelho. Cornélio estava tão aberto que prontamente reconheceu que estava na presença do Senhor e que Pedro era o seu mensageiro. Pedro iniciou seu sermão com a declaração de que Deus não faz acepção de pessoas. Muito bom. Ele foi além disso. Note bem, a questão de Pedro não era religião, mas sim nacionalidade. Cornélio deixou o politeísmo romano, abraçou o monoteísmo judaico, estendeu isso à sua vida, mas não poderia ser salvo sem ouvir a mensagem genuína da salvação pregada por Pedro. Então, irmãos, a lição é muito boa, muito interessante. Nós temos mais alguns pontos até chegar aqui ao final e à sua conclusão. Eu quero já finalizar, ok? E ele vai trazer aqui alguns pontos, o autor. Esses eram os pontos que nós íamos ver juntos e estamos vendo agora. O sermão de Pedro pode ser resumido nos seguintes pontos. Quais os pontos nós podemos resumir o sermão de Pedro? Jesus anunciou a salvação para Israel, mas é o Senhor de todos. Ele pede para ler Atos 10 e 36. Deixa eu ler aqui para vocês. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. O mais interessante, este é o Senhor de todos. Muito bom. Jesus cumpriu profecia ou a profecia de Isaías capítulo 61. Jesus conviveu com Pedro e com os outros apóstolos. Muito bom também. Jesus sofreu a maldição e a vergonha que não merecia e fez tudo isso por nós. Jesus ressuscitou e foi visto por muitos. Jesus formou discípulos para que o evangelho fosse conhecido por todos. Ou seja, através de seus discípulos, como o Senhor Jesus Cristo disse, que eles deveriam não só pregar ou ficar em Jerusalém, mas deveriam ir para a região de toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não deveriam ficar só em Jerusalém, mas tinham que se espalhar, ok? Ainda Pedro não havia acabado de pregar, assim como no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos os que ouviam a palavra. Então você pode dizer, como é que é? O Espírito Santo desceu sobre aqueles homens que não eram judeus, que não eram os apóstolos? Sim. Não somente no dia de Pentecostes, o capítulo 2 de Atos, no dia da descida do Espírito Santo, como ficou marcado como o dia de Pentecostes, como aqui também em outras ocasiões e oportunidades, nós podemos ver isso no livro de Atos, o Espírito Santo também desceu sobre os gentios. Deixa eu tentar achar aqui e ler para vocês. Pedro faz um belo discurso para Cornélio e os seus, e mais na frente, no versículo 44, ele diz: ainda Pedro falava estas coisas quando, ou seja, de repente, assim como lá no capítulo 2 de Atos, vocês lembram? De repente, um vento impetuoso, vocês lembram lá em Atos, capítulo 2, nós já vimos isso. Então aqui novamente acontece. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo desceu sobre eles. E a mesma coisa que aconteceram com aqueles homens que estavam lá, aconteceu também com Pedro. Vejam, aliás, com os irmãos que estavam lá ouvindo Pedro, desculpe-me. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios
foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados, eis que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então deixa aqui registrado bem claro que assim como os irmãos, os apóstolos, os discípulos, 120 que estavam no cenáculo, receberam o Espírito Santo na descida do Espírito no dia de Pentecostes, aqui também estava acontecendo o mesmo, ok? Quinto ponto, Pedro justificou suas ações. Assim que a notícia chegou a Jerusalém, Pedro foi questionado sobre o que havia sucedido. Então ele explicou tudo detalhadamente como tinha acontecido. Eu estou na quinta, certo? No quinto ponto da revista, em Atos 11, do 1 ao 18. Pedro narrou como Deus trabalhara concomitantemente nos dois lados, tanto do lado de Cornélio como no de Pedro. Pedro manteve a ordem cronológica. Seu relato foi preciso e deu aos irmãos a chance de reviver a experiência com ele. 4 pontos são marcantes na revisão que Pedro fez de sua história com os gentios. Que pontos são tão importantes assim e que nos ensinam muitas coisas? Vou dizer agora, de acordo com o autor aqui da revista. Muito bom. A visão sobre a queda das barreiras étnicas veio de Deus. Ela aconteceu 3 vezes e ensinou que não existiam pessoas puras ou impuras por causa de sua etnia. A ordem para seguir os servos de Cornélio também veio do nosso Deus. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. A ação preparatória de Deus. Assim que chegou ao seu destino, ele ouviu de Cornélio o porquê de ter sido chamado e como Deus preparou também a Cornélio para o encontro. Deus, na sua soberania, na sua majestade, ele preparou tudo para que tudo viesse a acontecer para a sua honra e para a sua glória. A vinda do Espírito, Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo veio sobre aquele povo e as semelhanças com o dia de Pentecostes foram muitas. Depois disso, e da pergunta de Pedro em 11:17, os irmãos aceitaram as explicações e louvaram a Deus com Pedro. Alguns irmãos que estavam em Jerusalém ficaram meio que duvidosos, ficaram assim meio que constrangidos e foram arguir Pedro. Nós podemos ver isso no capítulo 11. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão arguíram Pedro, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Os irmãos que estavam em Jerusalém se escandalizaram com Pedro, pelo fato de Pedro estar com aqueles gentios e ter se alimentado com eles. E aí, mais uma vez, Pedro vai contar tudo o que tinha acontecido. A história é repetida em Atos capítulo 11. Ele vai contar a visão que ele teve no eirado da casa, do lençol. Ele vai também contar a visão que teve Cornélio, ok, lá em Cesareia. Ele vai juntar as duas visões, mostrar e dizer, tá aqui, ó, esse aqui é o argumento, porque o nosso Deus, ele é Senhor de todos. É isso que Pedro então diz para eles. E ele diz que é o nosso versículo principal, que é o nosso versículo-chave da revista. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Esse é o versículo-chave da nossa revista, né? Concluindo, para nós finalizarmos, Lucas nos ensina, por essa narrativa, principalmente, que Deus quer alcançar os seus, independentemente da raça ou costumes. O Evangelho é suficiente para alcançar tanto opositores, no caso o apóstolo Paulo, ele coloca aqui entre parênteses, como simpatizantes, no caso Cornélio. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Romanos 1:16. Isso nos diz algo para a nossa prática evangelística. A igreja deve ter seu olho missionário perto e longe. Além disso, deve achar uma estratégia para testemunhar as pessoas, não importando o nível social, cultura ou procedência. Chegamos então no final da lição de número 9 e, se Deus quiser, se Deus assim o permitir, estaremos no próximo domingo com a lição de número 10. E talvez tenhamos essa semana um pouco mais de tempo e eu vou mandar algumas observações sobre a lição, já que foi dada assim tão rapidamente aqui para os irmãos, mas colocarei no grupo da igreja algumas perguntas, algumas
importância, algumas características da lição de número 9 para vocês, ok? Então chegamos aqui ao final. Deus lhes abençoe. Amém.